Nascemos para levar ao mundo uma mensagem de salvação e esperança. Somos parte do movimento adventista que pregava a volta de Jesus para buscar seus filhos e que surgiu em 1844. Em 1863, fomos organizados como Igreja Adventista do Sétimo Dia nos Estados Unidos. De lá, nossa mensagem não se limitou à América do Norte. Chegou até a América do Sul, onde foi erguida a primeira congregação na região de Crespo, na Argentina, no ano de 1894. Hoje, os milhões de adventistas estão presentes em mais de 200 países e dezenas de idiomas. Nossa missão é bem clara: fazer discípulos de todas as nações e comunicar o Evangelho eterno no contexto das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. Significa convidar as pessoas a aceitarem Jesus como Salvador pessoal, unirem-se à igreja e ensiná-las a servir a Deus como preparo para a sua volta. Mas como esperamos cumprir o desafio? Nós sabemos que precisamos ser relevantes em um mundo de diferentes línguas e culturas, por meio de diferentes ministérios, instituições, projetos e pessoas. Além de buscar a bênção divina, nós adventistas temos um plano estratégico para cumprir com essa missão tão desafiadora. Na América do Sul, por exemplo, esse plano é baseado em 3 valores principais: comunhão, relacionamento e missão. Além de um bom plano, sabemos que uma organização do tamanho da Igreja Adventista precisa de uma estrutura sólida para se manter ativa e realizar um trabalho sério. Nossa sede mundial está localizada nos Estados Unidos, de onde administramos 13 divisões mundiais em todos os continentes, inclusive em países e regiões com baixíssima presença do cristianismo. Essas divisões, então, coordenam o trabalho das uniões e associações, ou missões, o que inclui escolas, colégios, universidades, hospitais, clínicas e projetos sociais desenvolvidos por nossa agência humanitária, a ADRA. A divisão sul-americana, com sede estabelecida em Brasília, no ano de 1976, administra a igreja na Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Equador, Paraguai e Peru. Mas o que faz a diferença mesmo são as frentes mantidas na base, onde membros voluntários e simpatizantes fazem tudo acontecer. São os ministérios, departamentos e serviços. No território sul-americano, temos 2 fábricas de alimentos, a Granix, em Buenos Aires, Argentina, e a Superbom, em São Paulo, Brasil. Na área de impressos, coordenamos os trabalhos da ACES, Associação Casa Editora Sudamericana, na Argentina, e da CPB, Casa Publicadora Brasileira, no Brasil. O movimento adventista acredita no potencial da comunicação integrada e estratégica. É a esperança que rapidamente avança por meio de ferramentas e meios que potencializam a divulgação para diferentes e variados públicos e locais distantes. Veiculamos dezenas de programas de TV e rádio, 24 horas por dia, em português e espanhol, por meio da Rede Novo Tempo de Comunicação. Rede que atua também com conteúdo na web, o que inclui games bíblicos, e que leva a mensagem por meio do Ministério da Música, desenvolvido pelos cantores da gravadora Novo Tempo. Estamos nas redes sociais e ali dialogamos com as pessoas que tomam decisões espirituais e que querem um futuro melhor. Mantemos um forte portal corporativo, o adventistas.org, com materiais, notícias escritas, vídeos, fotos e infográficos que informam, inspiram e transformam vidas diariamente. Estamos preocupados em comunicar com eficiência, mas em ensinar para a eternidade. Por isso, mantemos a rede de educação adventista,
com milhares de alunos, professores e centenas de instituições até o ensino superior. Uma grande rede focada na filosofia do desenvolvimento integral do aluno nas áreas física, emocional e espiritual. A educação adventista, apesar de centenária, não parou no tempo. Compreendemos que é preciso o aperfeiçoamento pedagógico constante, uso da web para contato com alunos e pais, investimento no ensino à distância, porque queremos oferecer o melhor aqui também para quem busca conhecimento. De olho na internet e nas novas mídias, nós não nos esquecemos das nossas origens. Por isso, não abrimos mão da comercialização de livros e das revistas. Apoiamos um exército de homens e mulheres, os colportores, que seguem firmes no Ministério de Publicações e não se cansam de levar às pessoas um material de qualidade. Estão nas ruas, nas empresas, nas casas e distribuem material que orienta e dá uma nova perspectiva de vida para as pessoas. Muitos desses materiais são obra da escritora Ellen White, uma das norte-americanas mais influentes de todos os tempos, segundo pesquisas recentes. Seus livros sobre religião, saúde, educação, relacionamentos, família foram traduzidos para várias línguas e apresentam conceitos super atuais hoje. Somos uma igreja conectada, não só na comunicação, mas com as causas sociais. Alertamos e conscientizamos sobre os riscos e os prejuízos da violência doméstica com o projeto Quebrando o Silêncio, que tem ações na comunidade, uma revista com dados e informações úteis e um site de apoio. Motivamos jovens e adultos a serem doadores sistemáticos de sangue com o projeto Vida por Vidas. E praticamos a solidariedade com atividades concretas em favor de quem tem pouco ou nada, com projetos como o Mutirão de Natal. Levamos alimentos, roupas e brinquedos para milhares de pessoas todos os anos. Mas sentimos necessidade de fazer mais. Temos uma agência humanitária, a ADRA, presente em mais de 80 países e sempre pronta para atender situações de risco, calamidades ou necessidades da população, além de levar capacitação e desenvolvimento econômico, saúde e educação. Família também é um dos nossos focos como igreja. Acreditamos que, como base da sociedade, a família precisa ser preservada e protegida, o que envolve a vida de casal entre homem e mulher e o relacionamento com os filhos. Realizamos eventos com casais, encontros para solteiros, viúvos e divorciados, cursos para noivos, escolas de pais e produzimos livros, revistas, DVDs, programas de TV, web, tudo para ajudar no fortalecimento das famílias. Temos a firme convicção de que uma sociedade feliz e mais perto de Deus é uma sociedade saudável. O Ministério de Cura que desenvolvemos tem a ver com uma mudança de estilo de vida. Falamos e incentivamos um conceito de saúde integral em nossa rede de clínicas, hospitais e 2 fábricas de alimentos. Também levamos esse conhecimento às pessoas por meio de testemunho pessoal, de publicações e oferecendo cursos de qualidade de vida, aulas de culinária e grupos de apoio para abandonar o álcool e o fumo. Ensino para nós adventistas é muito importante, e principalmente o dos princípios bíblicos. Mantemos uma das maiores escolas de ensino voluntário da Bíblia no mundo, a Escola Sabatina. Todos os sábados, milhões de pessoas participam de grupos de debate e estudos sobre o livro sagrado do cristianismo. Há grupos que se reúnem nas casas também. São os pequenos grupos, onde há oração intercessora, ações solidárias e muita confraternização. O ensino bíblico é forte ainda nas classes que funcionam regularmente em grande parte das congregações adventistas.
Somos uma igreja preocupada com o desenvolvimento das crianças, adolescentes e dos jovens. Mantemos semanalmente atividades dos clubes de aventureiros e desbravadores, em que se aprende sobre religião, meio ambiente, princípios de vida e onde também há desafios e aventura. Realizamos programas para jovens e ensino adaptado para crianças, de acordo com a faixa etária específica. Em todos os projetos, nosso objetivo é preparar uma nova geração para ter mais conexão com Deus e mais esperança. O fato é que o sonho de ver Jesus voltar ainda nesta geração move a todos nós, adventistas do sétimo dia. Cremos que projetos, programas e ações sociais são importantes, que fidelidade a Deus em todos os aspectos da vida é fundamental e que doutrinas coerentes com a Bíblia são igualmente relevantes. Mas que, acima de tudo, as pessoas motivadas, inspiradas e discipuladas é que fazem a diferença na prática. Os adventistas são um povo que fala de educação e ensina. Um povo que fala de saúde e oferece cura. Um povo que fala em solidariedade e ajuda ao próximo. Um povo que fala sobre esperança e salvação e vive essa certeza. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Um povo, uma esperança. Obrigado pela presença de todos aqui essa noite. Essa programação foi criada com todo carinho para aquelas pessoas que faz o estudo e acompanham a TV Novo Tempo, e também para aquelas pessoas que estudam a Bíblia com professores e amigos em casa também. Quantos aqui de vocês já assistiram a TV Novo Tempo? Algumas pessoas, correto? Pois bem, a TV Novo Tempo ela se encontra hoje na maioria dos canais, infelizmente não no canal aberto aqui, mas ela se encontra em outros canais e também na internet, no YouTube, tá bom? É o nome como TV Novo Tempo. Hoje faremos um programa parecido com a Bíblia Fácil e Esperança, tá bom? Com isso, aqueles que sentirem à vontade e quiserem interagir com o pastor aqui na frente, pode estar fazendo, tá bom? Peço também a atenção de todos que o programa está sendo gravado, como mesmo já foi mencionado agora há pouco. Se algum de vocês não sentir à vontade, avise um dos nossos colaboradores para que aí a gente possa fazer essa edição sem que apresenta vocês nessa gravação, tá bom? Se decorrer do programa vocês tiverem alguma necessidade, alguma dúvida também, pode levantarem a mão, procurando um dos nossos colaboradores, que eles vão te atender também, como água ou alguma outra dificuldade, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez pela programação TV Novo Tempo em Montes Claros. Boa noite. Neste momento, nós vamos louvar o nosso Deus através desses hinos, e nós convidamos vocês para que una a sua voz a nossa e possamos todos elevar essa prece a Deus, esse louvor, através dessas canções, tá bom? Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, em onde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. Enquanto estou aqui, começo a pensar
E quando vejo o manso unido, multidões cantando hinos, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias deste lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Enquanto estou aqui, começo a pensar que neste bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo o manso vindo, multidões cantando hinos, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Não existe céu sem Jesus e não existe paz sem Jesus. Sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queima de cristal sem Jesus e flores que não murcham sem Jesus. Pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Amém? Somente Deus é digno de toda honra e toda glória. É isso que nós vamos cantar aqui. Um dia nós vamos habitar o novo céu, a nova terra, onde não vai haver mais doença, dor, nem fome, nem morte. Cante conosco. Logo estaremos num lindo lugar, com jardins e um rio de cristal, onde andaremos à presença do Sinta o que Senhor. você está cantando, presta atenção na letra desse hino. Logo da terra se levantarão
os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei. Correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Falta pouco. É logo. Só um pouquinho mais. Logo da terra se levantarão os que dormem o sono dos justos. A eternidade ali começou, e ao entrar pelas portas do céu o verei. Correrei pra abraçá-lo e então cantarei. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos aleluia, cantaremos cantaremos, nós cantaremos. Digno é o Cordeiro bendito, digno toda honra e glória a ti. Tanto esperei por esse momento. Digno, o conflito encerrado está. Digno, em teus braços achei meu lugar. Pra sempre irei te adorar. Digno. Digno. Queria convidar para você, da maneira como está, para falarmos com Deus através de uma oração. Oremos. Querido Pai que está no céu, nós queremos te agradecer imensamente pelas bênçãos que o Senhor nos concedeu ao longo dessa semana. Queremos te agradecer também porque nesse dia fomos muito abençoados e estamos felizes de estarmos aqui na sua casa. Queremos pedir que o Senhor esteja conosco, através do seu Santo Espírito, abençoando tudo aquilo que vai acontecer, mas sobretudo abençoando o nosso coração que está expectante em ouvir. Esteja conosco, cuide de nós, é isso que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.
Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Bíblia Fácil. É uma alegria recebê-los aqui e obrigado por terem aceitado o nosso convite para, nesta noite, termos um primeiro encontro de muitos que queremos ter com vocês. Eu agradeço àqueles que chegaram bem cedo, alguns chegaram bem cedo mesmo, né? Teve um quarteto ali que chegou 1 hora antes, aliás, quase 2 horas antes, né? Para garantir o lugar deles. Que bom que vocês estão aqui. Eu vejo pessoas que são já conhecidos, amigos, pessoas que estudam a Bíblia comigo, outros que estudam a Bíblia com outras pessoas e algumas pessoas que foram contactadas pela lista da TV Novo Tempo. Então, nós aqui representamos a TV Novo Tempo para uma região de Montes Claros e eu sou o líder dessa equipe que fez contato com vocês, alguns de vocês foram visitados e nós estamos felizes, como eu disse, por vocês estarem aqui. Bom, o tema que nós escolhemos para falarmos hoje é sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus, sem dúvida alguma, é a maior expectativa do mundo evangélico. Mas, para vocês terem uma ideia, houve um tempo em que a volta de Jesus não era aceita. Ninguém praticamente acreditava na volta de Jesus. Até que um dia, um homem chamado Guilherme Miller, estudando a palavra de Deus, chegou à conclusão de que Jesus voltaria um dia. Ele cometeu alguns equívocos na sua interpretação, mas nós hoje herdamos uma herança maravilhosa, que é o gosto por acreditarmos na volta de Jesus. E apenas para que eu tenha uma ideia, eu gostaria de saber quantos de vocês aqui acreditam que Jesus voltará um dia. Podem levantar as mãos? Olha que bom, hein? Todos os que estão aqui com a gente. Bom, todos vocês receberam uma Bíblia e nós vamos usar a mesma Bíblia hoje, está bem? Essa Bíblia aqui é novinha, vocês são os primeiros a usarem essa Bíblia. E eu vou colocar aqui na tela para vocês alguns textos também que nós vamos estudar. E, claro, vocês podem conferir também aí na Bíblia para ver que, de fato, o que eu estarei falando aqui é o que está aí na Bíblia. Todo mundo está com a sua Bíblia na mão? Todo mundo preparado? Nós vamos começar com uma promessa que Jesus fez para nós. E essa promessa está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, os versos 1, 2 e 3. Talvez seria interessante que os amigos que já são da igreja possam ajudar os nossos convidados a encontrar o texto na Bíblia. Alguém aí pode nos ajudar? Alguém pode ajudar? Tem alguém aqui que já é membro da igreja e conhece bem a Bíblia? Então nos ajudem aqui. O Pedrão, você pode ajudar a gente? Mas, meu amor, você pode ajudar também? A Sara? Nos ajudem aqui, por gentileza. O pastor Gustavo também, se quiser ajudar. Hoje o pastor Gustavo vai ajudar a gente. Então vamos lá. João, Novo Testamento, Evangelho de João, capítulo 14, versos 1, 2 e 3. Ok? Aqui, por favor, preciso que alguém ajude meu discípulo aqui, por gentileza. Nos ajudem. João 14, versos 1, 2 e 3. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui também, para juntos lermos esse texto. Está bem? João 14. Pastor Hélio, pode ajudar aqui, por gentileza? 14, versos 1, 2 e 3. E o texto sagrado, ele nos diz assim, veja, é Jesus falando diretamente com as pessoas, está bem? Aqui não são palavras de outra pessoa, mas palavras do próprio Cristo. Ele está dizendo para nós assim, olha, pastor Hélio, pode ajudar aqui na frente, por favor? Pastor Hélio, alguém pode ajudar aqui na frente? Isso, obrigado. Agora vai dar certo. Ok, os próximos textos vão ser mais fáceis, né? O quarteto ali já está afiadinho aí, né? Legal, obrigado. Vamos ver então? Eu vou ler com vocês aqui o que está na Bíblia, tá? Pode olhar na sua Bíblia aí. Diz assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Então creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. De maneira muito clara, Jesus está fazendo uma promessa. E eu gostaria de convidar os meus amigos que estão aqui mais perto e dizer para mim qual a promessa que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Que ele voltará, certo? Então Jesus está falando assim, ó, fiquem tranquilos, vocês
creem em Deus, vocês devem crer em mim também. Eu vou fazer uma promessa, e a promessa é: eu vou voltar para o meu Pai, vou preparar um lugar para vocês, e quando estiver tudo pronto, eu voltarei. Mas o texto continua dizendo, diz ainda que ele voltará para fazer algo. E o que ele vai fazer? O texto diz que ele voltará para nos buscar, para nos levar com ele. Então ele não apenas virá, não será apenas a sua volta, mas ele também nos levará para que nós moremos com ele. Você já sabia disso? Se sim, que bom. Se não, que bom que você descobriu agora. Nós não temos uma foto da volta de Jesus, porque Jesus não voltou ainda. Mas nós imaginamos que a volta de Jesus será mais ou menos assim. Afinal de contas, vamos ler num próximo texto, que os anjos virão com Jesus Cristo. E eu quero convidar vocês para abrirmos mais uma vez o texto bíblico. Você vai abrir a sua Bíblia e nós vamos ler duas passagens. Mateus capítulo 24, no versículo 27. Agora é a hora dos nossos amigos ajudarem. Mateus 24, versículo 27. Eu não vou ler todos os textos diretos da Bíblia por causa do tempo, que nós temos bastante coisa para aprendermos aqui hoje, mas vamos ler ainda esses dois textos. Mateus 24, no versículo 27. Espero que tenham encontrado aí. Mateus 24, verso 27. É bom que todos nós estamos com a mesma Bíblia, página 922, ok? E aí vamos ler o mesmo texto. E o texto sagrado diz assim: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. O próprio Jesus agora ele está dizendo para nós, ele está dando detalhes para nós de como será essa vinda. Então ele diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e ele se mostra também no Ocidente, assim será a volta de Jesus. Ocorre que algumas pessoas, ao lerem esse texto, interpretam-no da seguinte maneira. Eles dizem que será uma coisa muito rápida, porque o relâmpago é rápido. Mas o que o texto está dizendo para nós, a ideia central do texto é que todos verão a Jesus. Ou seja, que assim como você pode ver o relâmpago estando num lugar ou no outro, a volta de Jesus será visível a todos e não secreta. Mas eu quero ler também esse outro texto, que é Apocalipse capítulo 1. O Apocalipse é um livro mais fácil de achar, porque é o último da Bíblia. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós. Estamos na página 1159. Apocalipse 1, verso 7. E o texto diz assim. Apocalipse 1, verso 7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até aqueles que o trespassaram. E diz o finalzinho do texto: e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém? Vamos entender o que é que João está falando aqui nesse texto. Primeiramente ele diz assim: eis que ele vem com as nuvens. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo que Jesus não vai aparecer de repente, mas a sua volta será percebida porque ele estará entre as nuvens. É isso que a Bíblia está dizendo para nós. Então, Jesus virá nas nuvens dos céus, ou seja, repetindo, ele não vai aparecer de repente. Você sabe que existem algumas pessoas que têm ideias diferentes daquilo que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Por exemplo, é bem provável que vocês em algum momento já tenham ouvido alguém dizer assim: Jesus já voltou para aquela pessoa porque ela já morreu. Porque algumas pessoas acreditam que a volta de Jesus acontece no momento em que a pessoa morre. Mas não é isso que a Bíblia diz. Outros ainda dizem que a volta de Jesus será um evento secreto. E você já deve ter ouvido, talvez, alguém falar sobre o arrebatamento secreto. Já ouviu falar alguma vez? O arrebatamento secreto? E as pessoas que creem dessa maneira acreditam que alguns simplesmente desaparecerão. Eu lembro quando trabalhava lá no Rio de Janeiro, era pastor na igreja de Copacabana, e entramos no túnel Rebouças, e de repente, na hora de entrar no túnel, tinha um Monza na minha frente, e no para-choque tinha um adesivo que dizia assim: atenção, esse carro pode ficar desgovernado, porque o motorista pode ser arrebatado. E eu fiquei com medo.
Se de repente o carro ficar desgovernado, podia bater. Mas não é isso que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus. Primeiro, ela está dizendo que Jesus virá nas nuvens dos céus, e diz também que todo olho verá. Portanto, de acordo com o texto bíblico, não existe a menor possibilidade de uns verem e outros não. Bom, a partir de agora eu vou colocar os textos aqui na tela, mas você pode conferir se o quiser, está bem? Apenas para que fique mais fácil para nós acompanharmos o texto bíblico. Bom, e agora eu quero responder junto com vocês a uma pergunta. A pergunta é: quem acompanhará a Jesus em sua vinda? Ou seja, será que Jesus virá sozinho a esta terra? Será que ele vai aparecer sozinho entre nuvens? Vejam só o que diz o texto de Mateus, capítulo 25, versículo 31. E a partir de agora, como eu disse, os textos estarão aqui na tela para ficar fácil para a gente, tá bem? Olha o que diz o texto. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que o texto está dizendo para nós, o que a Bíblia está dizendo para nós, é que Jesus virá com todos os anjos. Nós não sabemos quantos são os anjos, mas ao falar a respeito dos anjos, a Bíblia diz apenas que são milhares de milhares, milhões de milhões. Olha, eu tenho certeza que é um número maior do que o número de pessoas que nós temos aqui nesta noite. Tenho toda a certeza. O fato é que a Bíblia está dizendo para nós que, por ocasião da volta de Jesus, não ficará nenhum anjo namorado de Deus. Nenhum anjo ficará no céu. Todos eles virão, porque eles irão fazer uma coisa muito especial, e eu quero mostrar para vocês agora no texto bíblico. Mas antes de vermos isso, tem uma outra questão que a gente precisa responder. Qual é o dia da volta de Jesus? Algum de vocês aqui teria a condição de me dizer qual é o dia da volta de Jesus? Quando é que Jesus voltará? Não, ninguém sabe, não é? Vamos ver o que a Bíblia diz. Vamos então em Mateus capítulo 24, versos 36 a 38. E eu coloquei numa linguagem mais fácil para que nós possamos entender bem. Veja o que diz o verso 36. Ele diz assim: contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos do céu, nem o Filho. Quem é que sabe? Somente o Pai. Agora entendam uma coisa, esse texto foi escrito numa ocasião em que Jesus estava onde? Ele estava aqui na terra, certo? Então Jesus, quando ele veio, nasceu aqui como criança e agora assume o seu ministério, e ao falar do seu retorno ele diz: olha, ninguém sabe o dia da volta do Filho do Homem, somente o Pai. Obviamente que Jesus, ao voltar ao céu, ele que é Deus, ele sabe hoje, mas quando disse essas palavras, ele estava aqui na terra. Mas vejam o que dizem os versos seguintes. O verso 37 diz: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Você já ouviu falar na história de Noé? A Bíblia diz que Noé vivia numa época em que as pessoas eram corruptas, as pessoas eram más, elas pensavam maldade o tempo todo. Ainda bem que hoje não é assim. Hoje não existe corrupção, não existe crime, não existe maldade, não é? Ou não? Não, mesma coisa da época de Noé. É por isso que o texto sagrado diz: porque quando Jesus voltar, será como nos dias de Noé. Ou seja, essas coisas todas estarão acontecendo. E essas coisas já estão acontecendo. Ou seja, a profecia está se cumprindo. E o último verso, o verso 38 diz: nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E você sabe o que aconteceu? Todos os que ficaram fora pereceram, todos eles morreram. De acordo com o texto bíblico, somente Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras se salvaram. Ou seja, o mundo recomeçou com 8 pessoas. Isso é o que a Bíblia diz. Mas qual o objetivo da volta de Jesus? Por quê ou para que Jesus voltará? Nós já vimos um texto que ele voltará para nos buscar. Então nós vamos ver essa resposta em 2 textos. O primeiro deles, Mateus capítulo 16, no verso 27, que diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Prestem atenção numa coisa. Muitos de nós aqui já sabemos que nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus.
Esse é um conceito bíblico. Nós somos salvos pela graça, somos salvos pela fé. Mas o texto está dizendo que quando Jesus voltar com todos os seus anjos, ele vai me dar uma recompensa de acordo com as minhas obras e não de acordo com a minha fé. Isso é intrigante, porque se eu não sou salvo pelas obras, por que eu vou receber a recompensa de acordo com as obras? E a resposta é muito simples, porque quando eu entendo esse convite de Cristo e eu vivo por Ele, as minhas obras naturalmente serão boas. O que o texto está dizendo para nós é que aqueles que tiverem obras mais é porque não entenderam o convite que Jesus fez para cada um de nós. Mas o segundo texto que nós temos para responder essa pergunta está em Apocalipse 22, no versículo 12. E esse texto diz assim para nós: e eis que venho, quando? Sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa. Comigo está a recompensa que tenho para retribuir, para dar a cada um, segundo as suas obras. De novo, agora João está falando para nós. Então Jesus virá, e o objetivo é dar a cada pessoa aqui na terra, ele vai retribuir segundo as obras que nós praticamos. Mas eu tenho uma outra pergunta bem interessante, porque agora eu quero falar com vocês sobre as consequências da volta de Jesus. E se o que estudamos até agora foi interessante, a partir de agora é que vai ficar melhor. Quer ver uma coisa? Vejamos o que o texto diz para nós. O que acontecerá com os justos que estiverem vivos? Eu estou percebendo que vocês querem olhar na Bíblia, né? Vamos olhar na Bíblia esse texto? Vamos lá, é hora dos nossos amigos nos ajudarem de novo. Vamos, 1 Coríntios capítulo 15. Eu acho que pegar na Bíblia é mais gostoso, não é? É melhor, não é? 1 Coríntios capítulo 15. Vejam só o que é que o apóstolo Paulo vai falar para nós. Eu vou dizer para vocês qual é a página. Está na página 1081. Procurem aí pela página 1081. Acho que vai ficar mais fácil assim, né? Página 1081. Acho que ficou mais fácil agora. O texto que nós vamos ler é o capítulo 15, no versículo... Na verdade, está na página seguinte, tá? Está na página 1082, porque nós vamos ler os versos 51 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51. Ok? Deu certo aí? Então acompanhem, por favor, a leitura. O texto diz assim: eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. E o verso seguinte, verso 53 diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E o outro verso diz: e quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. E a palavra é: tragada foi a morte pela vitória, diz o verso 54. Eu coloquei ali só até os 53, mas quis ler aqui para vocês terem uma ideia da completude desse ato maravilhoso de Cristo. Então, só para nós recapitularmos aqui, nós já vimos que Jesus virá nas nuvens do céu, certo? Vimos também que ele virá com todos os anjos. Nós teremos o privilégio de ver os anjos. O texto diz também que todas as pessoas do mundo verão Jesus voltar. Então ele diz assim: essa transformação vai ser tão rápida quanto é o piscar de olhos. Quer ver? Pisca os seus olhos aí. Foi rápido, não? Alguns não podem piscar, senão vão dormir, né? Mas a gente pisca os olhos muito rápido. E Paulo diz: quando Jesus voltar, todos os que estiverem salvos, esses serão transformados rapidamente, num instante. Uma coisa assim muito rápida. Mas agora, tem um outro texto que eu quero ler com vocês, e esse texto está agora no livro de 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses está na página
1116. Página 1116. Ok. O número da página está ali em cima, fica mais fácil para a gente. 1116. E o texto que nós vamos ler é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção no que a Bíblia está falando aqui nesse texto. Ok? Falta só uma pessoa aqui para achar. Pode ficar aqui pertinho, amor, por favor? Muito bem. Vamos lá. O texto, então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, no versículo 8, diz assim: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Que texto impressionante! Olha que coisa intrigante que esse texto nos apresenta. Nós já vimos que Jesus virá com todos os anjos, quando Jesus voltar, nós seremos transformados, mas agora o texto está dizendo que vai acontecer uma outra coisa com aqueles que a Bíblia chama de ímpios. E para ficar mais fácil, nós podemos chamar aqueles que não serão salvos. Está bem? Só a título de curiosidade, quantos de vocês aqui, quando Jesus voltar, querem ser ímpios? Só para eu saber que dia é você que eu estou falando. Tem alguém que quer ser um ímpio quando Jesus voltar? Um perdido? Ninguém. Tem certeza? Ai, que bom, né? Maravilha isso. Ok, então não se refere a nós, tá certo? Então agora o texto aqui está falando para aqueles que são os ímpios. E a Bíblia está dizendo que quando Jesus voltar, o que acontecerá com os ímpios? O que acontecerá com eles? Só o pessoal que responda para mim, por favor. Viram aí que está escrito? Não. Podem responder. Eu sei que o mineiro é mais caladinho assim, né? Mais envergonhado, né? O que vai acontecer? E aí, Vitão? Serão... Vitor, o que vai acontecer com eles, Vitor? Eles vão morrer. Presta atenção. Olha só, eu vou até tirar o óculos, porque quando eu tiro o óculos, não muda nada para mim, quando eu falo, tá? Mas vamos lá, olha só. Nós já vimos que quando Jesus voltar, os salvos, vai acontecer uma coisa rápida com eles. O que é? Eles serão... Só um pouquinho, irmão João, deixa o povo responder aqui. O que vai acontecer com eles? Serão transformados. E quanto tempo vai demorar essa transformação? Vai ser num piscar de olhos, certo? Então, a Bíblia diz que os salvos... Eu quero entender. Quem aqui que está salvo quando Jesus voltar? Levanta a mão aí. Você também não? Também, né? Você não quer estar salvo, não? Sério? Então você vai para o grupo dos ímpios. E tem um negócio legal para os ímpios. É a morte. A morte é legal demais. Não, claro que não é. Não, todo mundo quer estar salvo. Então, para nós que escolhemos ser salvos, nós seremos transformados num piscar de... Olha, o Vitor até mostrou ali para mim, né? Piscou os olhos. E os ímpios, que nenhum de nós aqui quer ser ímpio, o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. Então vejam só. Presta atenção nisso aqui. Os salvos são transformados. O careca ganha cabelo, não é, Messias? Os carecas ganham cabelos. Os feios ficam bonitos. No meu caso, eu vou ter que piscar várias vezes para vocês terem uma ideia. Porque eu vou ficar bonitão. Então, aquela pessoa que sofreu um acidente, perdeu um membro do seu corpo, o que vai acontecer? Ele vai ser restaurado. A Bíblia diz que nós vamos ser bonitões, restaurados, perfeitos. Olha que coisa maravilhosa. Então, os salvos são transformados, mas os ímpios, eles vão morrer. Então, não vai ter ímpio aqui vivendo quando Jesus voltar. Quer dizer, Jesus volta e, de acordo com o texto que nós lemos juntos, eles morrem na hora em que Jesus volta. Está bem? Olha que vantagem, não é? Mas eu tenho um outro texto para ler com vocês, que esse texto está também em Tessalonicenses, só que no primeiro livro de Tessalonicenses. Só você voltar aqui, na minha aqui, só uma ou talvez duas páginas, no capítulo 4, na verdade só uma folha que eu voltei aqui, no capítulo 4, e nós vamos ler os versos 15 e 16. Vamos lá então? Capítulo 4, versos 15 e 16. Olha só o que diz o texto bíblico. Diz assim, olha, verso 15:
E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, quem são os vivos? Os ímpios ou os salvos? Salvos, então. Nós os vivos, os que ficamos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Só um detalhe aqui. Quando a Bíblia está falando aqui dos que dormem, não é de quem tem sono, não. Ela está falando daqueles que estão mortos. Porque nós vamos ver, num texto daqui, 2 textos para frente, nós vamos ver o que acontece com os que estão salvos e mortos. Nós já sabemos o que acontece com os ímpios que estão vivos, eles vão morrer. Os salvos que estão vivos, eles serão transformados. Mas agora o texto está dizendo que quando Jesus voltar, nós que estaremos vivos por ocasião da volta de Jesus, que seremos transformados, nós não subiremos para o céu antes daqueles que estavam mortos. Olha que coisa interessante. Mas eu quero ler a última parte com vocês, que é o verso 16, diz assim: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E olha o que diz o final do texto, olha na tua Bíblia aí, diz assim: e os mortos em Cristo ressuscitarão. Olha que coisa interessante. Isso significa que se você está salvo, se você não é um ímpio, se você está salvo e morrer antes da volta de Jesus, não se preocupe, porque de acordo com a Bíblia, quando Jesus voltar, os que morreram salvos, eles vão ressuscitar. Então não existe desvantagem em ser salvo. Porque, vejam, nós já temos agora a resposta para 3 coisas interessantes. Nós já vimos que, só para a gente lembrar, os salvos que estão vivos serão transformados. Eu quero ouvir mais forte, porque afinal de contas eu sou um bom professor, não sou? Vamos lá. Os salvos que estão vivos, que estarão vivos, quando Jesus voltar, eles serão transformados. Os ímpios que estiverem vivos, quando Jesus voltar, eles serão mortos. E agora o texto bíblico está dizendo que os salvos que estavam mortos, eles ressuscitam, eles voltam a viver. Só falta um grupo, o grupo daqueles que são ímpios e já estão mortos. Vamos dar uma olhada agora o que a Bíblia fala para a gente? E esse texto está agora, vamos ler antes aqui um texto de João capítulo 5, é o Evangelho de João no capítulo 5. E eu já estou achando aqui, se alguns colaboradores acharam aí, pode dizer a página para a gente também. Capítulo 5, verso 28, está na página 996. E o capítulo 5, versos 28 e 29. Vejam só o que a Bíblia diz agora para nós. Verso 28 diz assim: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz e sairão. E o verso 29 diz: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, mas os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Deixa eu perguntar para vocês aqui, qual é o contrário de doce? Salgado. Qual é o contrário de feliz? Triste. E qual é o contrário de vida? É morte. Então, deveria estar escrito assim: os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da o quê? Da morte. O contrário de vida não é morte? E só que o texto não fala morte, fala juízo, por uma razão muito simples. Na cultura judaica, a palavra juízo está atrelada à condenação. Diferente da nossa cultura, que uma pessoa vai a julgamento, ele pode ser condenado ou absolvido. Mas no contexto bíblico, quando fala que alguém foi a juízo, significa que ele já está condenado. E dentro desse contexto, dentro dessa ideia aqui, o condenado não está salvo, ele está perdido, ou seja, o fim dele é a morte. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo assim, que todas as pessoas terão oportunidade de ver Jesus. Os salvos, os bons, e os ímpios, os perdidos. Só que os salvos, está tudo bem com eles.
mas os ímpios, as coisas não estão boas. Vai ficar mais fácil quando nós lermos o próximo texto, que é Apocalipse capítulo 20, no verso 5. Apocalipse 20, verso 5. Diz assim, ó, é o último livro da Bíblia, está na página 1175. 1175, capítulo 20, no verso 5, diz assim: os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Mas eu preciso que você entenda isso aqui. Precisa ficar bem didático para a gente. Até eu consegui entender isso aí. Imagino vocês. Olha só. Nós já vimos que os salvos que estão vivos serão transformados. Certo? Está claro isso aqui para todo mundo, né? Os salvos estão vivos, serão transformados. Os ímpios que estão vivos, eles estarão, agora serão mortos. Os salvos que estão mortos, eles vão ressuscitar. Os ímpios que estão mortos, esse texto responde, os ímpios que estão mortos, eles não ressuscitam na volta de Jesus. Eles só vão ressuscitar quando? Olha aí na Bíblia. Depois de 1000 anos. Que coisa impressionante, presta atenção. Se os salvos estão todos agora vivos, porque quem estava morto ressuscitou, certo? Então nós tínhamos no início 4 grupos. Os grupos dos salvos vivos, o grupo dos salvos mortos, o grupo dos ímpios vivos e o grupo dos ímpios mortos. Só que quando Jesus volta, os salvos mortos, eles ressuscitam. Então todos os salvos estão vivos, vivo ou morto? Então, todos estão vivos. Ficou claro isso aqui para vocês, né? Então, quando Jesus voltar, todos os salvos, eles estarão vivos. Alguns que já estavam vivos, outros que ressuscitam. Mas a Bíblia diz também que quando Jesus voltar, os ímpios que estão vivos, eles vão... Eu preciso ouvir vocês responderem. Eles vão morrer. Então, presta atenção. Quando Jesus voltar, os ímpios vão morrer. E os ímpios que já estão mortos, eles continuam mortos. Ou seja, quando Jesus volta, só vai ser bom para os salvos. Não vai ser bom para os ímpios. Só para os salvos. Porque mesmo os salvos que estavam mortos, eles ressuscitam. Mas os ímpios, mesmo os que estavam vivos, eles morrem. E eles só ressuscitam quando? Depois de 1000 anos. E 1000 anos é um período durante o qual não vai ter ninguém vivo aqui nessa terra. Os salvos estão no céu. Nós não lemos que Jesus virá para buscar os seus filhos? Os salvos estão nos céus e os ímpios estão mortos. E eles ressuscitam só depois de 1000 anos para receber a sua recompensa. E agora, já chegando no final do nosso programa, eu queria que você acompanhasse comigo o que acontece agora com esses ímpios, mas eu quero ler um texto que vai ficar mais claro para a gente. É Lucas capítulo 21. Lucas 21, e vamos ler os versos 25 e 26. O Evangelho de Lucas está... Eu passei aqui um pouquinho. Lucas capítulo 21... está na página 983. Página 983. E eu quero ler com vocês os versos 25 e 26. 983 é a página. Capítulo 21, versos 25 e 26, que dizem assim para nós. Olha. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra haverá angústia entre as nações, em perplexidade, do bramido do mar e das ondas. Você já ouviu falar em maremoto, em tsunami? Já ouviu falar nisso? De acordo com Jesus, esses são sinais de que ele estaria perto de voltar. E o texto diz ainda no verso 26, diz assim: pois os poderes dos céus serão abalados. Não é incomum ouvirmos pessoas dizendo que parece que o planeta está louco.
Eu tinha uma reportagem, uma gravação da reportagem de um canal famoso aqui do Brasil, e o âncora do jornal dizia assim: a terra está revoltada contra nós, os habitantes. E nós percebemos claramente que o mundo já não é mais como antigamente, as coisas estão diferentes. Mas tem um outro sinal que a Bíblia apresenta para nós a respeito da volta de Jesus, que está em 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4. E esse aqui, se não me engano, é o último texto que nós vamos ler nesta noite com vocês, nesse primeiro encontro de amigos da Novo Tempo. 2 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, diz assim. Vou esperar que todos vocês achem, está na página 1150. Página 1150. Vejam só que interessante esse texto. 2 Pedro 3, versos 3 e 4 dizem assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? É o que eles dizem. Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha a pergunta, ou a maneira como eles se comportam diante desta promessa da volta de Jesus. Aonde está a promessa que foi feita? Desde que eu sou criança, eu ouço essa história. Quer ver uma coisa? Quantos de vocês ouvem que Jesus voltará desde criança? Deixa eu ver. Não é? Vou contar uma coisa para vocês. Eu conheci a igreja há muito tempo, longo tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, eu conheci a igreja em 1976. Eu era uma criança de 5 anos quando fui levado à igreja a primeira vez. E ao longo da minha vida, como alguém que frequentava a igreja, eu passei por algumas crises existenciais. E nessas crises eu ficava pensando assim: será que Jesus vai voltar mesmo? Eu me lembro que quando eu era criança, alguns são mais jovens do que isso, não tiveram essa percepção, mas quando eu era criança, a preocupação que nós tínhamos era de que o mundo não passaria do ano 2000. Vocês lembram disso? 2000 não vai passar. E tinha até um adágio, que as pessoas falavam assim: ao 1000 chegarás e o 2000 não passarás. E nós já passamos 25 anos do ano 2000. Aí eles diziam que no ano 2000 os carros iriam voar, e teve aquela série, 3 filmes de Volta para o Futuro, e um monte de coisa futurista, e aquele filme falava, o futuro mais distante era 2015, nós já passamos 10 anos daquilo, e as coisas não mudaram, e Jesus não voltou ainda. E nós percebemos que as coisas no mundo estão cada vez mais complicadas, mais difíceis. E essa é exatamente a hora que nós temos que nos apegar à promessa de Jesus Cristo. Lembra que ele disse? Quando o Filho do Homem vier, será como nos dias de Noé. As pessoas estarão fazendo de tudo, estudando, trabalhando, casando, fazendo negócios. Mas assim como aconteceu na época de Noé, que as pessoas não perceberam a volta, aliás, a vinda do dilúvio, as pessoas hoje também não percebem a volta de Jesus. Eu me lembro, quando era garoto, quando alguém morria na rua, havia um respeito com o corpo. Alguém arrumava um lençol, cobria o corpo. Sabe o que acontece hoje? Na minha terra, no Rio de Janeiro, cai alguém morto, ele fica lá. Ninguém para olhar. Nós nos acostumamos com o incomum. Nós tornamos comum o que não é comum. E esse é um dos sinais de que Jesus voltaria, ou de que estaria bem perto dele voltar. Que bom que você veio hoje. Alguns para lembrarem que Jesus vai voltar. Outros para descobrirem detalhes nessa mensagem que antes não conheciam. Mas de tudo que nós estudamos hoje, não é entender muito o que acontecerá com os ímpios. Eu não me preocupo muito em saber o que vai acontecer com os ímpios, porque não tem nada a ver comigo. Sabia disso? Eu quero me preocupar com o que vai acontecer com quem? Com o salvo.
Você não disse que quer ser salvo nesse dia? Olha, vocês receberam aí um cartãozinho desse aqui, não receberam? Levante aí o cartãozinho para eu ver, por favor. Esse cartãozinho aqui, olha. Então, se alguém não recebeu, mas ainda tem cartão, tá bom? Então, entregue ali para o irmão, por favor. Eu gostaria de dar a você a oportunidade de comprovar aquilo que você já disse. Está bem? Aquilo que você já disse. Vou perguntar de novo. Quantos de vocês aqui querem estar no grupo dos ímpios quando Jesus voltar, para serem destruídos? Levante a mão aí, bem alegres assim. Não dá para ficar alegre com isso, né? Não dá. Só que tem uma coisa. Levantar a mão é a coisa mais simples nesse processo. Eu me lembro no dia em que a minha esposa me pediu em namoro. A partir daquele dia, as coisas ficaram sérias para mim. Na verdade, fui eu quem pedi namoro. E eu comecei a construir um relacionamento que chegaria até onde nós estamos hoje, casados, depois de 26 anos de casados. Mas aquele sim que nós demos num dia, lá numa noite, fez com que tudo na minha vida mudasse. Você não pode desejar estar entre os salvos e viver como alguém que estará entre os ímpios. Você não pode hoje aqui dizer, eu quero estar salvo, e rejeitar as coisas dos salvos. Entendem? Por isso, nós entregamos esse cartãozinho para você. E eu acredito que pode ser que alguém que esteja aqui conosco hoje, porque foi convidado hoje, ainda não estuda a Bíblia. Eu quero dizer para você que você precisa estudar a Bíblia. Não é? Não foi bom estudar a Bíblia aqui hoje? A gente aprendeu tanta coisa interessante, não é? Toda quinta-feira eu me reúno com o Vitor, nós estudamos a Bíblia toda semana. Terça-feira eu vou com o irmão Edmundo, a gente estuda a Bíblia com outras pessoas. Tem aqui o irmão João e outras pessoas mais, o pastor Hélio e outros. Nós estudamos a Bíblia com as pessoas. E você precisa conhecer mais da palavra de Deus. Porque somente aqueles que estudarem, que aceitarem e viverem, poderão dizer assim, quando Jesus voltar, eu serei salvo. Você quer ser salvo? Então marca aqui a sua opção. Essa opção aqui, mais do que o que está escrito, é a opção de quem quer ser salvo. E aí? Agora, levantando o cartão, quem quer ser salvo? Levante seu cartão, deixa eu ver. E você assinou aí o seu cartão? Preencheu? Que bom, eu vou receber daqui a pouquinho esse cartão de vocês. Eu vou convidar o meu amigo Pedro, que vai cantar agora uma música muito especial. Vem aqui, Pedro. Eu quero que você pense assim, olha, eu hoje estou começando uma nova fase na minha vida. É o 3.0. A partir de hoje, meu nome vai começar a aparecer na lista dos salvos. Está bem? E no final eu tenho 2 presentinhos para vocês. Preste atenção no que ele vai cantar para nós agora. Vejo um mundo carente de esperança. Eu vejo a vida perdendo seu valor. O mundo em que a maldade e o terror promovem guerras e mortes. Não é possível viver sem esperança, sem a certeza do amanhã. Mas sei que à frente dessa guerra existe um rei, e ele já venceu na cruz. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. A
vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Rei. A cada dia o mal se multiplica, mostrando ao mundo que o fim já começou. A dor, a fome, a angústia e o sofrer revela a imagem do pecado, mas o amor de meu Deus é esperança de um majestoso alvorecer. Me traz a paz e a certeza da manhã. Um novo sol irá nascer. Eu sei que em breve verei meu Salvador vindo nas nuvens me encontrar. E a esperança que um dia eu sonhei vai estar sorrindo para mim. Eu creio em Deus, meu Senhor e Essa é a grande esperança que temos, de que um dia Jesus voltará para buscar a cada um de nós. vamos encontrar nosso Senhor e Que mensagem maravilhosa. Agora está na hora de nós comprovarmos o nosso desejo. Todos aqueles, preste atenção no que eu vou dizer para você. Todos aqueles que de fato querem estar salvos quando Jesus vier e querem começar essa caminhada de se aproximar dele, de conhecer a sua palavra, eu vou pedir que você venha aqui para entregar em minhas mãos o seu cartão. Eu ia pedir para você entregar para alguém, mas eu quero ter esse contato com você aqui. Pedir que você venha aqui, por favor. Venha aqui porque eu quero entregar 2 presentes para vocês. Está bem? Então, por favor, venham. Levantem-se e venham. O primeiro presente, eles já estão trazendo aqui. Eu gostaria que vocês... Mas vocês precisam levantar e vir aqui pertinho de mim. Venham aqui vocês. Venham aqui, por favor. Nós vamos fazer uma imagem muito, muito especial. Segura aí o seu cartão, tá bom? Segura aí, por favor. Vem cá, Vitão. Vem aqui pertinho do seu amigo aqui, vem cá. Vamos lá? Isso aí. Que bom que vocês vieram. Tudo bem com vocês? Que bom vê-los, hein? Traga eles aqui, traga ela mais pertinho aqui. Tudo bem, você está com o seu cartãozinho aí? Eu vou trocar esse cartão por 2 presentes. Olha que vantagem interessante, hein? Vocês vão receber um livro que contém 18 histórias ou 18 lições sobre a Bíblia, o que Jesus falou, coisas que Jesus ensinou para nós.
E uma delas é o que nós estudamos hoje. Exatamente os mesmos textos. Então quero trocar com vocês. Vamos trocar? Vamos fazer essa troca? Então você vai me dar o seu cartão e eles vão entregar para vocês esse estudo. Está bem? Me dá aqui, segura esse aqui. Eu só quero esse cartãozinho aqui, ó. Cadê os outros amigos com os estudos? Estão aí? Tem mais alguém com estudo? Pode pegar com eles aqui, por favor? Obrigado. Muito bem. Muito bem. Eu tenho outro presente. Não sentem, não. Tenho outro presente para vocês, tá bom? Cadê o outro? Me dá aqui, ó, querida. Valeu, Deus te abençoe. Muito bem. Não senta, eu tenho outro presente. Esse presente, olha, é bem marcante mesmo. Todo mundo pegou? Todo mundo trocou já? Ok. Obrigado. Bom, o outro presente, isso aqui é marcante mesmo. Olha o que vai acontecer. A partir do domingo da semana que vem, não amanhã, tá bom? Não é amanhã. No outro domingo, que vai ser dia 13 de abril, as igrejas adventistas estarão abertas para estudar com vocês durante uma semana um tema. O tema da semana é marcas de Cristo. Nós temos algumas marcas na vida. Eu tenho uma cicatriz aqui na mão, no ombro, de coisas que me feriram. Mas eu também tenho marcas de Cristo. E então, eu gostaria que vocês recebessem agora esse presente. Um convite especial, bem cheiroso. E essa menina bonita aqui vai entregar para vocês que estão aqui na frente. Está bem? Esse programa vai acontecer de domingo, lembrando, dia 13, até o outro final de semana. Todos os dias. Está bem? Por exemplo, eu estarei lá no São Geraldo 2. O pessoal que mora no São Geraldo 2, nós vamos encontrar lá. Está bem? Todos os dias estarei lá com vocês. Nós teremos também na igreja do Major Prates e outras igrejas mais, nós teremos esse programa, tá bom? E esse perfume aí você não pode dar para outra pessoa. Porque nós conectamos um chip aí que ele só funciona para quem entregou o cartão. Se você passar para quem não entregou o cartão, não vai acontecer nada. Que é um perfume, está bem? Mas que bom que vocês aceitaram esse desafio. Quero encerrar com uma oração com vocês. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Vamos orar. Tenho aqui um amigo ainda, né? Muito bem, ele vai receber também. Não tinha ainda, né? Ele vai receber já ali o seu presente também. Muito bem. Vocês podem chegar um pouquinho mais pertinho aqui de mim, por favor? Eu usei esse perfume hoje já, fiquem tranquilos. Está bem? Vamos orar? Feche os seus olhos, por favor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado por este encontro. São amigos os quais contactamos, convidamos, preparamos esse programa especial, boa música, um bom lugar, os presentes. Mas o melhor de tudo hoje foram as decisões tomadas aqui. Eu estou diante de um grupo bonito de pessoas que tomou a decisão de se preparar para que quando Jesus voltar, juntamente comigo, eles estarão no grupo dos salvos. Nós queremos receber a Jesus com os braços abertos. E sabemos também que essa caminhada não será fácil. Será uma caminhada difícil. Nós enfrentaremos dificuldades, lutas. Mas nós precisamos nos manter firmes, fiéis na decisão que tomamos nessa noite. Assim como esse perfume que receberam, a mensagem da tua palavra seja um bom perfume na vida dessas pessoas. E que a cada encontro e cada descoberta, eles possam ter a convicção de que valeu a pena tomar a decisão de aguardar a Jesus quando Ele vier em sua glória. Abençoe a todos nós, nos tome em tuas mãos de amor. Nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus.